Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante, bastante polêmico, que é a questão de gênero e sexo, sexualidade e as suas várias expressões. Tudo bem? Beleza? Por que eu falo que são temas polêmicos e problemáticos, né? Nos últimos anos aí, nessas polarizações políticas, muito distorcidas da realidade, nós temos um debate que entrou para um caminho assim muito errado em relação a essa questão, né? Você lembra do famoso kit gay, né? Enfim, não vou nem entrar nesses pormenores, né? A ideia dessa aula que não é discutir a vida pessoal e a preferência sexual de ninguém. Nós vamos tratar aqui gênero, sexo e sexualidade como categorias, do ponto de vista científico, do ponto de vista acadêmico. O que você vai fazer com essas informações na sua vida particular, isso não me interessa, né? O que me interessa é que você saiba diferenciar essas categorias, refletir e pensar sobre elas. É isso que vai me interessar. Então eu não vou estar aqui para debater, entrar nesses pormenores aí que não vai nos levar a lugar nenhum. O objetivo aqui é a aula, é preparar vocês, academicamente falando, para as provas de vestibular, para o Enem, enfim. Então é nesse foco que a gente vai manter. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Costumeiramente, quando a gente pensa homens e mulheres, a gente atribui aos homens e às mulheres características específicas, né? Homens, a força física, a valentia, a coragem. As mulheres, a doçura, a maternidade, a delicadeza. Porém, essas estruturas são estereótipos. Elas não nascem conosco, a gente adquire ao longo da vida, a partir de padrões estabelecidos pela cultura e pela sociedade onde a gente está inserido, né? Inclusive o machismo, né, que é uma estrutura que a gente vai falar nessa aula, ela ajuda a legitimar o comportamento do chamado homem macho alfa, né? E da mulher, o sexo frágil, indefeso, que a mulher precisa ser protegida. Como essas questões elas foram construídas ao longo do comportamento e da vivência da sociedade? É o que a Simone de Beauvoir, a filósofa, falava. Não se nasce mulher, se torna-se mulher, não se nasce homem, né? Nós se tornamos homem. É um processo de construção. Então uma coisa está ligada aos fatores biológicos, que é o sexo. É aquilo que você tem no meio das pernas, né? Só que aquilo que está no meio das suas pernas não te define como ser. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Você tem o fator biológico, que é o sexo, né? Que te identifica. Agora, o gênero, ele está acima do fator biológico. Ele é uma construção psicológica, cultural e social. E a sexualidade é uma questão de comportamento. Então são três esferas completamente antagônicas, diferentes, que dialogam entre si, mas devem ser entendidas cada uma dentro da sua própria especificidade. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Definir os sexos é algo muito fácil. Afinal, são estruturas visíveis, né? Bem definidas. Como eu disse, né? É só você, enfim, olhar no meio das pernas que você consegue identificar. Agora, o gênero e a sexualidade são muito mais complexos, né? Por que eles são mais complexos? Principalmente a questão do gênero. Porque são construções culturais, né? Diferencia-se ao longo do tempo. São estruturas que são pensadas dentro do campo das relações sociais. Tem discursos de poder envolvidos nesse processo. Então, o termo gênero ele é muito mais profundo, o debate sobre ele é muito mais amplo do que o debate sobre o sexo, por exemplo, masculino e feminino, né? O termo gênero é uma palavra, uma criação muito recente, remonta aí à década de 70, né?
construído aí a partir da ideia de diferença social dos sexos. Essa diferenciação, né, ela começa no âmbito familiar. Quem nunca ouviu falar, não, o pai virar para o menino e falar, olha, não faz isso que isso é coisa de menina. Ou você vira para a menina e fala, olha, você não faz isso porque isso é coisa de menino. Quem que determinou que aquilo lá é coisa de menino e não é coisa de menina e vice-versa? Por que o menino não pode dançar balé e a menina não pode jogar bola? Porque ele tem um pênis e ela tem uma vagina? Ela tem vagina e ela tem que dançar balé. Ele tem um pênis e tem que jogar bola. Então, aí que está. Você está observando que é questão de comportamento. É uma questão de construção social. Não se nasce com isso. A gente nasce sexo masculino, sexo feminino. Mas a vivência, a experiência da vida e vai determinar a masculinidade e a feminilidade é justamente uma construção social, antes de tudo. Uma construção social e cultural. Né? Portanto, nós não estamos tratando aqui somente de diferenças fisiológicas, mas estamos tratando aqui de diferenças sociais. Tudo bem? Beleza? Mas o que isso tudo quer dizer? Ser homem, ser mulher, não é só um aspecto biológico, é uma construção social. Existem sociedades, na nossa sociedade ocidental, o patriarcalismo e o machismo ele é latente. O homem ocupa o papel de protagonista. Cara, olha a sociedade brasileira. Quantos presidentes nós tivemos, ou presidentas, né? Uma, que sofreu impeachment, inclusive, e foi extremamente hostilizada por ser mulher. Né? Olha na questão na Câmara, no Senado, quantas deputadas, quantas senadoras nós temos. Né? Então isso mostra que uma estrutura pré-estabelecida, ela determina e condiciona a participação social desse indivíduo dentro dessa sociedade, seja ele homem, seja ele mulher. Tá? Agora, você tem sociedades que funcionam ao contrário, onde os homens não são protagonistas, e sim as mulheres, onde os homens assumem atividades domésticas, criar os filhos. Né? Então, essas características são construídas. Não é porque o homem nasceu, menino nasceu com um pênis, homem, né, que ele está naturalmente destinado a ser chefe da família, ou a mulher naturalmente destinada a ser chefe de uma família. Isso é uma construção cultural e social. Quando a criança nasce, o bebê lá nada está definido. O papel e o que ele vai se tornar depende de um longo processo construtivo. E é isso que a gente vai debater aqui, tá? Depois de entender que o gênero é uma construção social, nós vamos discutir outras questões relacionadas a esse universo do gênero, que é a questão da desigualdade e os processos e os movimentos que lutam, né? A gente vai falar da questão do movimento feminista aqui, que luta pela igualdade de gênero entre homens e mulheres. Igualdade de gênero significa que as mulheres e os homens possam ter os mesmos direitos, os mesmos espaços e as mesmas oportunidades dentro de um universo, seja do trabalho, seja do universo escolar, educacional, seja no universo da cultura, seja no universo do poder. O homem não é melhor do que a mulher por ser homem, nem a mulher é melhor do que o homem por ser mulher. Somos iguais, independentemente do gênero, né? Mas o que nós temos, infelizmente, uma desigualdade de gênero, onde o homem, por ser homem, possui privilégios e a mulher não. É o que a gente chama de, grosso modo, de machismo, né? Beleza? Eu já passei por situações, inclusive, eu vim de uma realidade profissional que não se repete aqui, né? Uma das coisas que eu mais estranhei quando eu vim para Rio Verde, ou para o interior de Goiás, lecionar, é a quantidade de professoras no ensino médio. Isso não acontece no ambiente de Goiânia, por exemplo. Se você conversar com um colega, com um amigo que estuda em uma escola de Goiânia de ensino médio, você vai perceber que lá é mais comum você ter professores homens no ensino médio do que professoras no ensino médio. Porque
Lá existe aquela ideia de que o professor homem inspira autoridade, geralmente são salas maiores, né? Trabalhar com 70, 80 alunos dentro de uma sala de aula, e lá o espaço da professora é educação infantil. Vai brincar de massinha, aquela coisa maternal, com a criancinha e tal, e o professor trabalha a formação técnica, né? Acadêmica do aluno. Então aqui você tem uma divisão, uma desigualdade de opções de trabalho, porque a mulher, pelo simples fato da pessoa ser mulher, né? A mulher não tem competência para lecionar para um aluno de ensino médio, com certeza possui competência igual ou melhor até que a minha, mas esse espaço não é dado simplesmente pelo fato de ser mulher, né? Então eu já passei por situações profissionais desse tipo, infelizmente, né? Onde o sujeito não contrata uma professora, às vezes ela tinha um currículo melhor do que o meu, mas não foi contratada porque ela era mulher. E na visão, né, machista de desigualdade de gênero, o homem inspira mais autoridade, papo furado, né? Enfim. Então, partindo dessa questão, vamos observar. Um exemplo das desigualdades nós temos no Brasil, a questão dos salários, né? Homens recebem mais do que as mulheres para exercer as mesmas funções profissionais. Isso é um fato na América Latina. No Brasil, os países mais desiguais em relação ao gênero que existe no mundo, principalmente na América Latina, na nossa realidade regional, né? Então, as mulheres recebem menos para fazer as mesmas funções que os homens. Então, suponhamos, um advogado ganha mais do que uma advogada, né, em média. Por que isso? Porque ela é mulher, né? O reconhecimento social dela é menor em relação ao homem, tá? E justamente respondendo essa pergunta, a questão do machismo. Por mais avanços que nós tenhamos nas últimas décadas, ainda isso é um comportamento que permanece. Por quê? Porque é um comportamento que historicamente, culturalmente construído. Voltamos lá ao início da nossa aula, aquela questão, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina, né? Quando você condiciona o comportamento de alguém a essa ideia, você já está limitando. Ele vai sempre olhar para a menina como alguém inferior, né? Como alguém subserviente, como alguém que deve estar sempre ali na sua esfera de influência e por aí vai, né? Então, essa ideia de que a mulher ocupa um papel subalterno em relação ao homem, passado de décadas a décadas, isso deixa ranços, né? Cicatrizes, traços ainda muito profundos dentro da nossa sociedade, tá? Inclusive, isso reflete nos índices de violência, né? Olha aqui o gráfico dos salários, né? Os homens, 70% dos trabalhadores brasileiros ganham quase R$ 2.500, né? E as mulheres ganham 70% disso. E aqui nos últimos anos, houve um ligeiro crescimento, mas mesmo assim as mulheres ainda continuam recebendo menos que os homens para exercer as mesmas funções. E outro dado, a violência física, psicológica, moral, sexual, cárcere privado, né? No Brasil, dezenas de mulheres morrem todos os dias simplesmente pelo fato de ser mulher, né? O marido a trata como uma propriedade, que como ela tivesse que obedecer cegamente, né? As suas ordens, as suas preferências e por aí vai, né? Enfim, então esse é um debate que nós temos que observar. O movimento feminista é um movimento que vai, ao longo desde o início do século XX, lutar por essa mudança, né? Há 100 anos atrás, as mulheres não podiam nem sequer esboçar escolher uma profissão, escolher um marido, sair de casa desacompanhado, isso nem pensar. Olha quantas mudanças isso aconteceu nas últimas décadas por causa desses movimentos sociais, como o movimento feminista. Lógico, a gente tem que sair daquele senso comum, né? O movimento feminista vai destruir a família, um monte de lésbica que não ama ninguém. Não, cara, não caia nesse reducionismo, não. E da mesma forma que a gente tem que entender que dentro do movimento feminista você tem posturas extremamente, vamos dizer assim, muito extremistas, muito exageradas. O feminismo não quer acabar com os homens, muito pelo contrário. A luta é pela igualdade de direito e evitar que esse machismo, né, que essa estrutura se perpetue. Mas isso é um processo muito complicado, lento, que demora gerações, né? A educação e o debate sobre esse tema é extremamente importante para que as pessoas cada vez mais saibam
se posicionar em relação a isso. Tudo bem, beleza? É isso aí. Fiquem com Deus. Até a próxima.